disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande... Breve histórico de sua trajetória de apoio às Forças Armadas e elogiou os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. Fui amigo do senhor Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, a partir de 2002. Muito conversava com ele, inclusive em sua residência. E ele me reportava sempre nos contatos que teve com o então presidente da República, José Sarney. E em um dado momento, numa sessão solene do Senado, usei da palavra, já que era uma sessão conjunta, e me reportei esse fato, saudando José Sarney, que sempre quando findava o ano, ele arranjava uma maneira de conseguir recursos extras para contemplar as Forças Armadas com equivalente a $1 bilhão. E, diga-se de passagem, não havia contingenciamento naquele tempo. Com o Sarney tivemos também o 13º salário. Depois tivemos o senhor Fernando Collor de Mello. Eu não posso deixar de citar a lei delegada número 12, onde Vossa Excelência conseguiu, e por intermédio dela, reestruturou a nossa carreira, criando a gratificação de atividade militar. Muito obrigado pelo reconhecimento. Depois tivemos também o senhor Itamar Franco, onde no meio do seu mandato, nós tivemos aqui uma dita isonomia salarial. Durou pouco tempo, mas foi bem-vinda. Sem citar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro criticou o que chamou de esquecimento das Forças Armadas. Depois tivemos o outro governo. E o senhor sabe qual foi. Tivemos alguns problemas, em especial comigo, mas prosseguimos a nossa jornada. Criou-se em 99 o Ministério da Defesa. Apenas 3 deputados votaram contra a criação do Ministério da Defesa. O entendimento de um deles, que era eu, é que ele não estava vindo por uma necessidade militar, assim, mas sim por imposição política. E tudo se transformaria em uma incerteza a partir daquele momento. E, obviamente, que pese alguns bons ministros civis que tivemos, prezado Raul Jungmann, como regra, nós fomos um tanto quanto esquecidos. E esquecidos por quê? Porque as Forças Armadas, senhor ministro Toffoli, senhora Raquel Dodge, as Forças Armadas são, na verdade, um obstáculo para aqueles que querem usurpar do poder. Bolsonaro ainda fez menção a uma medida provisória editada em 2001 no governo Fernando Henrique, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas. Temos como herança desse governo que citei agora há pouco, uma medida provisória, 2215, que esperamos, prezado ministro Fernando, não deixá-la completar 19 anos. O presidente disse que o brasileiro espera uma saída para a crise. E hoje em dia, a situação que estou aqui, a situação que o Brasil chegou, é uma prova inconteste de que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. Já o novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, falou sobre o papel das Forças Armadas numa democracia. Temos consciência de que quanto mais fortes, melhores serão as condições para atuarmos como mediadores, sem o uso da violência. Manter a paz e a harmonia social deve ser entendido como objetivo evidente da defesa. As ações das Forças Armadas serão pautadas pela Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais. Na cerimônia de transmissão de cargo na pasta da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro disse que o desvio de dinheiro público atinge os mais vulneráveis e que o Brasil não será um porto seguro para criminosos. 2 meses depois de decidir trocar a magistratura pela esplanada dos ministérios, Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao lado dele, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, os antecessores de cada pasta, Torquato Jardim e Raul Jungmann, e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Moro disse que o Brasil precisa de leis e instrumentos mais fortes para combater crimes. Não se combate a corrupção somente com investigações
e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem riscos de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção, leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz, leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Ele detalhou as medidas necessárias para o combate às facções criminosas nas prisões. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Moro falou sobre a necessidade de fortalecer a cooperação internacional. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais novamente negará cooperação